acho que era isso. Eu tendo dito isso, eu vou começar a ministrar a palavra. Deixa eu contar uma peculiaridade do que eu vou ministrar aqui. Isso nunca aconteceu na minha trajetória ministerial e eu entendi, inclusive, por que eu tenho que estar aqui hoje. Por que eu escolhi estar aqui hoje. Toda semana eu preparo uma palavra. E aconteceu de que a palavra que eu vou ministrar hoje, eu preparei semana passada. Foram 2 palavras que eu preparei, a que eu preguei domingo passado. E essa, eu dei uma ajustada nela na sexta-feira. E eu fiquei muito tentado, inclusive, a pregar essa palavra no domingo passado. Mas o Senhor falou para mim, não é o momento. E, assim, e é impressionante, assim, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muito cuidado para falar quando Deus falou, que é muito fácil, né? Porque quando a gente fala em nome de Deus, a gente cala as outras vozes. Quando a gente quer outras coisas, Deus falou comigo, então você vai fazer o quê depois daquilo? Então, mas eu entendi do Senhor que era para eu ministrar essa palavra hoje. E eu vou falar sobre luto hoje, vencendo o luto. E depois eu entendi por que o Senhor me deu essa palavra com antecedência, para que eu não ficasse afobado, entendesse que era vindo dele. Ontem às 8 horas da noite eu queria agradecer muito a igreja que tem orado pelo meu vô, pela nossa família. Ontem às 8 horas da noite meu vô faleceu. E foi um momento muito bonito. Assim, a gente tá triste pra caramba, né? Meu irmão acabou de saber aqui na porta da igreja. A Andressa tirou o telefone para ela sair daqui e contar para você, para que você viesse tranquilo no voo e pudesse dormir. Mas ele acordou, fominha, chegou tarde pra caramba, 4 da manhã, acordou, sem despertador, nem veio. Daí a Andressa teve que contar para ele agora. E é bonito demais ver a igreja do Senhor, gente. É bonito demais ver a igreja. Sabe, o meu avô, ele foi extremamente, primeiro com a igreja orando pela nossa família, a gente está nessa luta há mais de um mês, assim, todos os dias no hospital, revezando e tal. E algumas coisas eu destaco. Primeiro, a igreja do Senhor, não só em oração, mas quando a gente chegou lá, a médica que estava cuidando do meu avô é a Simone, que estava aqui no primeiro culto, é membro da nossa igreja, a chefe da enfermagem também é daqui da nossa igreja, a menina que cuidou, a técnica da enfermagem, a gente pegou no colo e ver o cuidado da igreja, nisso tudo não tem preço. Não tem preço ser abraçado. Aí 2 coisas eu pergunto, como é que alguém consegue viver sem igreja? É a primeira coisa que eu pergunto. E eu não digo porque tem igreja aí que é picareta, a gente sabe que tem lugar que eu digo igreja de verdade. Igreja do Senhor. Como é que alguém consegue viver sem isso? E a segunda coisa, como é que alguém consegue viver sem Jesus? Como é que a gente está sentindo num momento como esse? Me diz. Não tem como. A gente vai falar sobre ressurreição e sobre vida hoje. Porque nós vamos falar sobre luto. Um dos momentos mais bonitos que eu tive de resposta de oração aconteceu ontem. Eu estava indo trocar o turno da Priscila. A Priscila estava com o meu avô no hospital e eu estava chegando lá para render, para ficar à noite. Daí eu cheguei lá e a Priscila agora está com a minha avó, inclusive, né? Minha avó também soube hoje de manhã. E eu cheguei lá, a Priscila estava rendendo minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu olhei para o meu avô e eu senti no coração, eu falei, meu amor, eu não vou conseguir orar, mas eu vou pedir para que você ore assim. Pede para Deus levar meu avô. Eu falei. A Priscila falou, meu amor, tem certeza? Eu falei, amor, o amor deixa aí. O amor deixa aí, sabe? Daí a Priscila orou. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Foi muito impressionante aquilo. Quando a Priscila orou, a gente entregou a vida do meu avô nas mãos do Senhor. Acabamos de orar. Nós acabamos de orar. A saturação dele estava 90 e pouquinho. No nome de Jesus, amém. Aí a saturação começou a cair. Daí eu percebi que ele estava indo embora. Daí eu não consegui ficar no quarto. Eu não consegui. Eu falei, meu amor, a Priscila falou, eu vou ficar com ele.
Aí eu saí do quarto e a Priscila ficou lá. Ela pegou aquele texto de Timóteo, sabe? Combati o bom combate. Eu não chorei no primeiro culto. É porque eu estou vendo meu irmão chorar. Daí, meu avô tá melhor que a gente agora. Eu não quero dizer para vocês que eu não vim para cá para ser forte hoje não, tá, gente? Eu vim porque eu entendi claramente. Não é possível que o Senhor me daria essa palavra 2 semanas atrás para falar sobre luto para hoje. Então eu falei, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E eu quero pregar sobre vencendo o luto hoje. Primeiro, eu queria definir em que escopo eu quero trabalhar luto. Luto não especificamente perder alguém. Mas eu quero falar luto no seguinte escopo. Luto não é apenas o que acontece depois de alguém que se vai, da perda. Mas eu quero trabalhar luto no seguinte sentido. Luto é um estado, é um sentimento, é uma cultura que se estabelece após qualquer processo de perda. Então, luto é aquilo que acontece depois de qualquer perda. É isso que eu quero trabalhar. Inclusive, existe o luto da vitória. E eu vou explicar por quê. Esse final de semana, eu estava brincando com o Theo. O Theo e a Helena de amarelinha. E se tem uma criança que não sabe perder, é o Theo. Cara, ele não sabe perder. Porque brincar da amarelinha se tornou assim, brincar de luto. Porque amarelinha, você sabe como é que funciona. Você joga a pedrinha, e se a pedrinha cai no lugar onde você tem que fazer, você... Pum, 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 pum. Aí o Theo jogava a pedrinha, e a pedrinha caía no lugar de fora, meu irmão, pra quê? Você perdeu, Theo. Isso foi a brincadeira inteira. A verdade é que a gente perde mais que ganha, foi o que eu falei pro Theo. Meu filho, a gente perde mais que ganha na vida. Até quando a gente ganha, a gente perde. A gente está diante de... Quando a gente escolhe uma porta para entrar, a gente está dizendo não para as outras portas. Então, toda vitória em si traz um monte de outros lutos. Eu me lembro quando eu fui músico profissional desde os 15 anos de idade. Eu deixei de ser músico profissional aos 35, alguma coisa assim. Foram 20 anos de profissão. E eu me lembro quando eu disse sim para o ministério pastoral, eu vivi um momento de luta. Pô, mas era uma coisa tão boa. Poxa, a igreja que está aqui hoje, eu acho que eu cumpri bastante com isso sim que eu dei, sabe? De cuidar, começar a cuidar, pastorear, cuidar de vocês. Mas ao mesmo tempo eu tive que abrir mão de uma carreira. Você percebe que em toda vitória existem vários lutos que têm que ser conciliados? É a mesma coisa. Na verdade, eu quero trabalhar o luto nesse seguinte escopo. O luto é tudo que se perde, mesmo quando se ganha. É todo o processo de perda de alguém ou de algo. É tudo isso que envolve. E a pergunta é como vencer esses processos de luto. Eu queria trabalhar um texto específico da Bíblia, João capítulo 11, que é o texto do luto. A gente vai ver o luto de Marta e Maria e o seu irmão que morreu, amigão de Jesus. Jesus viveu o luto do seu amigo, ele chorou, inclusive, com a morte de Lázaro. O texto de João é um texto muito teologizado. O que eu quero dizer com isso? É um texto antigo, é posterior. Alguns dizem que é de 90 depois de Cristo. Na verdade, é uma releitura não judaica
da trilogia dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa releitura para uma comunidade chamada de comunidade discípulo amada não judaica, essa releitura foi o Evangelho de João. Então ele partiu de pressupostos diferentes de conhecimento. O judeu é concreto. O não judeu ele é mais filosófico, não é concreto. Então, o Evangelho de João não tinha por preocupação gerar relatos históricos. Já era conhecida a história. A gente está falando de 2 gerações depois de Jesus. A história já era bem corriqueira, mas ele tinha por preocupação apontar o rosto de um Cristo para uma comunidade. Por isso, os milagres que são contados no Evangelho de João, que são 7 milagres, e isso é muito simbólico, 7 como o número da perfeição. Os milagres que são contados no Evangelho de João, cada um deles tem por objetivo trazer uma personalidade, um traço da personalidade de Jesus. Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus transforma a água em vinho nas bodas daquele casamento lá em Caná da Galileia, traz Jesus como aquele que devolve a alegria. E assim todos os 6 milagres vão caminhando de uma forma crescente a chegar no seu apogeu, que é o 7º milagre, mais especificamente no versículo 21. Jesus, aquele que vence a morte. Olha que bonito isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós estamos diante de um luto que é vencido. E a pergunta que eu faço para você é como vencer o luto? Luto não de pessoa, mais uma vez afirmo, luta como um processo de perda, seja ela qual for. Como vencê-lo? E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 11, a gente vai ler alguns versículos, eu vou contar a história mais do que ler, para que a gente ganhe tempo. João capítulo 11, a história começa num vilarejo em Betânia. Betânia distava 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, estava perto de uma capital, da grande capital de Israel. Lá morava Marta, Maria e seu irmão Lázaro, os 3 irmãos amicíssimos de Jesus, muito amigo de Jesus. Jesus recebe a notícia, onde Jesus estava, que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Isso aconteceu lá no versículo 11. Chegaram para Jesus e falaram assim, ó, Senhor, aquele a quem amas está doente. E aqui eu abro o meu primeiro parênteses ainda para, de forma periférica, começar a acessar o texto. Olha o que as pessoas falaram para Jesus. Senhor, teu amigo está doente. Sabe o que a gente aprende com isso? As pessoas a quem Jesus ama também ficam doentes, gente. Vocês sabiam disso? As pessoas que Jesus ama também ficam desempregados. As pessoas que Jesus ama ficam hospitalizadas. Também passam por processos de divórcio. As pessoas a quem Jesus ama também experimentam processo de escassez. As pessoas a quem Jesus ama também experimentam aflição. Não é porque é amigo de Jesus que não vai experimentar. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você vê que o luto é inerente da caminhada, vocês vão perceber. A gente caminha para lá a todo momento. A gente vive lutos e vitórias. Inclusive as vitórias trazem implicitamente os seus lutos. Inerente da vida, da caminhada. E Jesus recebe a notícia. Seu amigo que você ama tanto está super doente. Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia, e aqui esse símbolo de 4, não é símbolo não, essa tradição do 4 dias tinha a ver com velar, inclusive os mortos. Depois que Zaqueu morreu 4 dias, Jesus ainda demorou para chegar. Por que isso é tão importante? Porque antigamente não tinha ciência suficiente para aferir se a pessoa estava morta ou não. Eles deixavam 4 dias e velavam os seus mortos 4 dias para terem essa consciência. O que o texto está falando para a gente aqui é o seguinte: Lázaro não estava... Disseram que estava morto. Não, Lázaro estava morto mesmo. Jesus demora 4 dias para chegar e Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro. Preste atenção, aqui começa a esboçar a personalidade de pessoas enlutadas. Porque eram 4 dias que aquela família estava vivendo a morte do seu irmão. Preste atenção na personalidade dos enlutados.
Marta foi a Jesus no versículo 21 e fala assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Depois Marta vem ao encontro de Jesus. Depois Maria, perdão. Primeiro veio Marta e falou: se você estivesse aqui, Jesus não tinha morrido, meu irmão não tinha morrido. Por que você não estava aqui? Veio Maria da mesma forma e faz a mesma pergunta para Jesus: por que você não estava aqui? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vê aflições delas e fica extremamente inclinado àquela aflição. E aqui claramente a gente vê que o texto descreve um lugar do luto. Mais do que escrever um lugar do luto, ele descreve a postura cíclica de luto e de morte daqueles que vivem o luto, começam a morrer juntos. Porque Marta e Maria estavam imersos, estavam indo para um caminho de literalmente ficar correndo atrás do rabo. Olha o que acontece aqui. É uma atmosfera de morte, as pessoas estão vivendo em torno da morte, os seus sentimentos e decisões estão determinados pela morte. E é aí que Jesus chega. E o que é um ambiente de luto? Qual é esse ambiente de luto? O texto acabou de nos explicar pelas percepções das irmãs de Lázaro. Primeiro, um ambiente de luto é um ambiente que se olha para o passado com a sensação de que se fizéssemos algo, nós não estaríamos naquela situação. A pergunta de Marta: Senhor, por que você não estava aqui? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se ele não tivesse perdido aquele emprego, o nosso casamento não ia pelo ralo. Se eu não tivesse ido naquela festa aquela vez, nada disso teria acontecido. Eu deixei o meu filho ir, aquelas companhias, se eu não tivesse apresentado aquelas companhias para os meus filhos, se a gente tivesse feito a falta no Modric, a gente estaria no final da Copa. Sabe esse se? Sabe esse se? É olhar para o passado com esse lamento, com esse pesar de que poderia ter sido feito e não fez. E quando a gente olha para o passado dessa maneira, lidando com o luto, nós experimentamos culpa. Nós experimentamos raiva dos outros que deveriam ter feito algo, raiva dos outros que fizeram algo que não era para ter feito, raiva de todo mundo e o pior, raiva de nós mesmos muitas vezes. Se eu tivesse feito, e a gente começa a crucificar pessoas, e quando não crucifica a si. E a primeira coisa que a gente aprende sobre o luto aqui é que a gente precisa fugir da maldição do e se. E se eu tivesse feito aquilo? Se o Senhor estivesse aqui? A gente começa mais uma vez a reviver aquele filme do efeito borboleta, sabe? Que a gente olha para o passado e vai tentando no passado mudar alguma coisa, a gente faz de novo mentalmente a história, para tentar ver se de alguma forma, através de pensamento, de energia, a gente consegue mudar algo, mas o presente continua uma catástrofe. Eu não sei qual é o seu luto, mas no nome de Jesus eu falo uma coisa para você: o que foi feito, saia dessa cilada. E se acabou? O Senhor é o Senhor da história. Esse ambiente de luto olha para o passado dessa forma, mas não só para o passado ele olha dessa forma, mas ele olha para o presente, e o presente é determinado por uma sensação de que é algo definitivo, é algo inalterado. Agora é morte mesmo, agora tudo está destruído, agora tudo acabou, agora eu tenho que conviver com isso para sempre. O lugar do luto é essa sensação de que o presente não pode ser alterado e nada pode ser mudado.
olha para o passado com o sentimento de que se algo fosse feito diferente, a gente não estaria assim. No presente, a gente olha como terra arrasada. Mas o texto, o ambiente de luto que as irmãs de Lázaro, que estavam velando o seu irmão, também olha para o futuro de uma forma diferente. Esse ambiente de luto também gera uma expectativa no futuro, até gera, mas é algo tão distante, tão difícil, que não anima muito a gente no tempo presente. Olha que Marta falou. Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou: ele vai ressuscitar, pô. Aí Marta fala assim: não, eu sei disso, um dia ele vai ressuscitar. Um dia ele vai ressuscitar, lá adiante, no último dia ele vai ressuscitar. Percebam, esse futuro da ressurreição é tão distante, que agora só me cabe chorar. Agora só me cabe lamentar, agora só me cabe sofrer. Agora a felicidade é só para depois da vida. Daqui, do que aconteceu para o momento de luto, terra devastada, agora eu só estou esperando o tempo passar para no futuro eu poder me encontrar com Deus. É uma vida em espera, em stand-by. Não há mais esperança no que se pode acontecer agora. Ressurreição é para depois. E aí é que Jesus chega. Jesus chega no lugar do luto. Encoraja Marta e Maria. Não é displicente a dor alheia, atenção a isso. O versículo 25 diz que Jesus chora. Deixa eu falar um negócio para você, e talvez isso tenha a ver com os machões aqui, ou as mulheres que tem que ser forte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante da morte, diante do luto, no nome de Jesus, responda como se deve responder. Se é luto, é choro. Quanta gente está com o luto entalado aqui, porque não consegue viver um processo de luto. O luto é importante, é inerente à caminhada. O luto inicia um novo ciclo. Tem primos, são primos da Priscila, mas são meus agora por herança também. São lá de São Paulo, o Fábio e a Karen, e eles perderam um filho, um bebê. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei: meu amor, vamos lá, a gente precisa visitar ele, vamos lá. A gente pegou o carro e foi. Chegou lá, eu falei assim, chegou lá, eu sentei, estavam tristes, óbvio. Não sei nem o que, imagina, perder um filho. Aí eu virei pro Fábio e falei assim: negão, você já chorou? Daí ele desabou. Ele falou: cara, o que as pessoas me pediram até o momento é para que eu ficasse forte por causa da minha esposa. Eu não estou aguentando mais. Daí eu falei para ele: cara, eu não sei te explicar o porquê que isso aconteceu. Eu não sei te explicar. Mas uma coisa, eu não sei nem te explicar onde está Deus nisso tudo, mas uma coisa eu posso te falar: Deus está chorando aí do seu lado. Ele está do seu lado aí chorando contigo. E ele chorava, a gente se abraçou, ele falou para mim assim: muito obrigado, porque você não me tornou um super-herói, você veio aqui para chorar comigo. É exatamente isso. Tem gente que simplesmente boicota aquilo que é natural. Jesus olhou para Lázaro, viu que estava morto, viu o choro das suas amigas, irmãs de Lázaro, e o que Jesus fez? O dono da vida, aquele que o ressuscitaria daqui a alguns instantes, ele chorou diante da morte. Tem gente aqui essa manhã que precisa chorar, que precisa responder à vida de acordo com o que ela nos pede para que respondamos. E Jesus chorou. E ele chorou. Mas Jesus está ali, e quem está ali é o Senhor da vida. E algo muito bonito acontece. Entra na cena da morte o Senhor da vida. E entra sabendo o que está para fazer. No versículo 4 ele fala assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Jesus vai ao lugar onde Lázaro está sepultado. Não é um túmulo para o chão, é um túmulo, de acordo com a tradição, é uma pedra. E ele se escondia lá, enterravam dentro da caverna. Tira a pedra, a gente conhece, as pessoas tiraram a pedra. E daí Jesus fala algo que para mim eu friso, versículo 43. Atenção a isso. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, foi uma convocação. Sabe o que Jesus estava falando ali? Lázaro, hoje não é dia de morrer. Hoje não é dia de luto, hoje é dia de vida. E eu friso aqui essa palavra, essa expressão: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Eu ouvi dizer uma coisa que eu concordo muito bem: a vida acontece na rua. A vida não acontece no planejamento apenas. Tem gente que é bom de papel, mas é ruim de executar pra caramba. A vida acontece na rua. Enquanto você vai E é assim mesmo, quando você vai fazer compra, você encontra fulano de tal. Pô, fulano tá com um problema, vamos lá, vamos orar com ele e tal. E um fala um negócio, daqui a pouco, pô, fulano conhece cicrano. Eu vou pegar cicrano, vou juntar com fulano e cicrano, e a vida vai acontecendo. Vem pra fora, é como se dissesse: sai da onde você tá e vai viver. E eu me lembro claramente de alguns processos de vem para fora que a Bíblia nos coloca, nos traz. Alguns processos de tirar do luto que a vida nos traz, que a Bíblia coloca. O primeiro que eu lembro é o processo de Abraão. Abraão, o pai da fé, o pai de grande nação, lá no início da sua vida com Sara, que era estéril, não podia ter filho, a sua esposa. Lá no início da vida, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você e Sara, vocês vão ser pai de grande nação. Esse cara é super feliz. E a vida foi passando. A fertilidade foi indo embora. E eles foram ficando velhinhos. E não tinham o que fazer mais. Aquela promessa de Deus parece que tinha se escapado. Parece que tinha sido uma balela. Ou talvez eles ouviram coisas. Aí eles estavam numa tenda assustados. Numa tenda desesperançados. Eles estavam naquela tenda e perguntando com certeza: como que a gente vai ser um pai de grande nação? A vida já passou. Parece que Deus se esqueceu da gente ou confundiu quem era. E Abraão não via o futuro mais. Abraão não via o futuro, não via como esse presente poderia ser mudado. O passado tinha como seu algoz alguém. Aí sim, sabe quem era o algoz? O passado? Sara. Sara era estéril. Aí se Sara fosse fértil? E se a gente mudasse? E se ela não podia ter filho? Abraão estava vivendo o seu luto. E sabe quem morreu nesse luto? Abraão e Sara viviam o seu luto. E o luto era a promessa de Deus. A promessa de Deus tinha morrido. Esse era o luto de Abraão e esse era o luto de Sara. Ele estava dentro de uma tenda. Como Lázaro tinha um túmulo, Abraão também. E esse túmulo atendia pelo nome de tenda. E algo lindo acontece narrado em Gênesis capítulo 15. Deus traz Abraão para fora da tenda. E quando Deus tira Abraão da tenda, Deus fala para Abraão assim: Abraão, agora faz o seguinte, olha para o céu. E quando Abraão olha para o céu, ele vê aquele céu estrelado da noite. E Abraão fala assim: você está vendo esse mando de estrela? Pois bem, isso aqui é a imagem da sua geração. Você não consegue nem contar. Você vai ser pai de uma grande nação. Deus faz Abraão sonhar. Deus faz Abraão sonhar. Deus está falando aqui: Abraão, vem para fora da tenda. Abraão, eu quero te mostrar algo. Vem para fora. Sai daí agora, ao invés de ficar olhando para baixo. Em vez de ficar olhando para o lugar do e se, olha para cima. Olha que esse mundão de estrela, isso aqui tem a ver ainda com a sua promessa. Meu querido, Deus nos ensina que existem lutos que exigem da gente sairmos das nossas tendas e recobrarmos a ideia de que as promessas do Senhor não se expiram. Não tem prazo de validade. No nome de Jesus, se você está aqui
e a promessa tarda em chegar. O Senhor te fala hoje: sai da sua tenda, olhe para o alto e veja as estrelas do céu. As minhas promessas ainda continuam valendo na sua vida. Quantos vivem o luto porque o tempo passa? Meu querido, o seu tempo não é o tempo do Senhor. No nome de Jesus, saia da sua tenda, tem algo que lhe cabe. Eu me lembro de outra história também, a história do luto de Elias. Elias derrotou os profetas de Baal, a gente conhece muito bem. E depois daquela grande vitória, Elias foi para onde? Para o túmulo, para dentro de uma caverna, parecido com Lázaro. Dentro de uma caverna tinha um luto vivido ali, o luto de agora minha vida acabou, agora Acabe e Jezabel vão me matar, agora minha vida chegou ao fim. Elias vive um luto, e sabe qual é o nome do luto dele? O medo do futuro e da solidão. Isso mesmo tendo sido saído vitorioso. Mesmo tendo vivido uma vitória grande com Deus, Deus já mostrou para a gente, muitas vezes mostrou para Elias, ele estava com Elias. Elias não estava sozinho, mas mesmo assim dentro da caverna, porque a vida dá voltas, assim como a nossa vida dá voltas, dias de alegria, dias de dor, dias de tristeza e dias de profunda vitória. Mesmo tendo vivido vitória e tendo percebido de que o Senhor estava com ele, Elias se esqueceu disso. E eu falo algo aqui para você. Tem gente hoje aqui que vive um luto específico, o luto da dor, do medo do futuro, mesmo tendo vivido algo com Deus. Tem gente que se esquece rápido demais que quem luta as nossas guerras é Deus. Agora está difícil, o que eu vou fazer? Parece que eu estou cercado, o que eu vou fazer? Senhor, abre os olhos deles, um exército de anjos está por trás lutando as nossas guerras. O luto do medo, mas o Senhor continua mostrando para você, Ele te leva da mesma forma que João foi levado lá no trono da graça para escrever as coisas que viriam. Apocalipse 4 e 5, quando ele começou, mesmo diante daquela guerra total que ele vivia no governo tertuliano, matavam os cristãos e Deus levou ele para o céu dizendo assim: João, vem cá comigo que eu vou te mostrar a vida não daí de baixo para ver para o lado, vou te mostrar a vida sob a minha perspectiva, sob a minha visão. E diz o texto bíblico em Apocalipse 4 que ele foi levado ao trono e lá no ambiente celestial tinha alguém no trono. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado da terra, ele é o único digno de desatar os selos, ele tem o controle da história nas suas mãos. O Senhor te traz aqui hoje para dizer: saia desse luto, venha para fora da caverna, Elias, saia desse luto, eu luto as suas guerras. E o terceiro luto que eu me lembro é o luto de Jonas. Eu acho esse um maior barato. Porque Jonas, ele estava fugindo. É o luto de fugir de Deus. E é tão engraçado que ele vai sendo colocado no túmulo, né? Deus fala para Jonas: prega onde? Prega em Nínive. Não vou pregar em Nínive, esse povo, eu não gosto desse povo. E Jonas compra um ticket para ir para Tarsis. E chega indo para Tarsis, estava ele no navio e vem uma tempestade, e a tempestade assola tanto que o pessoal falou: nós vamos morrer. Quando a tempestade começou, Jonas, o que ele fez? Primeiro, o luto dele começou indo em direção ao caminho inverso do que Deus tinha. Lá no barco, para não piorar, ele foi descendo ainda mais. Ele desceu para o porão do navio, se escondendo das pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o luto traz dentro de si um veneno, o veneno do isolamento. Quando de alguma forma a gente quer o luto, quando de alguma forma a gente está sofrendo, o que a gente quer? A gente não quer ver gente. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus cura a gente através de gente. Quando a gente se isola, a gente está falando: eu não quero tomar remédio.
Me deixa morrer. Foi o que Jonas foi fazendo. Ele foi pro porão do navio. E quando chegou no porão do navio, o negócio estava pegando muito, até que os caras falaram assim, por favor, alguém fez alguma coisa contra o seu Deus? Jonas falou assim, sou eu. Eu fiz um negócio contra Deus. Me joga no mar que essa tempestade vai passar. Eles jogaram no mar, pois do porão do navio, ele foi só descendo. Ele foi para dentro do mar e foi pro túmulo. O túmulo era na barriga do grande peixe. E chegou no túmulo, que era a barriga do grande peixe, e quando ele chegou lá, no final da sua história, que não tinha mais o que fazer, Jonas está sempre indo cada vez mais para a caverna, cada vez mais para o túmulo, está sempre indo para a tenda, para o túmulo, e Deus vai buscá-lo e despeja ele numa praia. Sabe quando Deus despeja ele numa praia, Deus está dizendo para Jonas, vem para fora, Jonas. Vem para fora, Jonas, sai da morte, vem para a vida. E sabe qual é o luto de Jonas? Sabe qual é o luto de Jonas? O luto de Jonas é o luto de muitos aqui essa manhã. O luto de Jonas é o luto de fugir da vontade de Deus. Quantos aqui tem se boicotado, pegado um ticket para Tarsis e o Senhor te quer em Nínive? Meu querido, deixa eu te falar algo. A vontade de Deus para a sua vida sempre é melhor. Não pensa que tua vida vai piorar, não. Não vai piorar. Talvez você foi uma promessa, eterna promessa. Filho de crente, liderou adolescente, depois liderou jovem, depois não sei o que. De alguma forma, em algum momento, alguma coisa aconteceu, tua vida mudou de rumo. E você acha e fala assim, pô, cara, não tem mais como voltar atrás, não. Agora é só vou ficar aqui, entendeu? Eu vou esperar a vida chegar. Aquela situação de terra arrasada, devastada, já olhando para a ressurreição dos últimos dias, não é agora. Não dá mais para mim. Deixa eu te falar algo, meu querido e minha querida, a vontade de Deus, os planos de Deus não expiram. Aleluia. Há sempre possibilidade de um novo começo. O que não dá é para viver nesse luto de stand-by, esperando a morte. Até quando você vai voltar a viver e não apenas sobreviver? Pô, vai abrir uma cela. Vai abrir um alfa, vai ser usado pelo Senhor, viva os seus melhores dias, no nome de Jesus. Vem para fora. Essa é a ordem de Jesus para muitos aqui hoje. Vem para fora. Hoje não é dia de luto, hoje é dia de vida. E eu tenho algo para dizer para você que está desanimado, melancólico, para você que a sua situação de vida não muda nada e você está desistindo. O que Jesus disse a Lázaro continua valendo para você essa manhã. Vem para fora. Ei, Jonas! Ei, Jonas, vem para fora desse luto de não se boicotar por não estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Ei, Elias, vem para fora dessa caverna que você se colocou, porque você se esqueceu que quem luta as suas guerras é Deus. Parece que você teve amnésia, meu querido. O mesmo Deus que te deu vitória contra os profetas de Baal é o que vai te proteger contra Acabe e Jezabel. Ei, Abraão, vem para fora dessa tenda, porque as promessas de Deus parece que não se cumprem na sua vida. Saia dessa tenda, olhe para o céu. Deus te chama hoje para te lembrar dos sonhos que Ele tem para você. As promessas de Deus não têm prazo de validade, mas Deus tem o seu tempo. Vem para fora, continue firme, volte a sonhar. Aí você fala, tá bom, pastor. Entendi que eu tenho que vir para fora. Eu entendi que eu tenho que vencer meu luto, mas como? Como vir para fora e vencer o luto se eu não consigo? E aí, esse texto nos ensina algo importantíssimo. Eu peço a sua atenção nesse momento, no nome de Jesus. Entenda algo, atenção a isso. Isso pode mudar a sua história.
Esse texto de ressurreição, de vencer o luto, de Lázaro nos ensina que a gente não precisa esperar o sentimento de luto acabar para tomar uma atitude. Vou repetir, não espere o sentimento de luto acabar para tomar uma atitude. Versículo 44, olha que bonito isso aqui, o morto, Lázaro, olha o que fala, o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Olha que coisa incrível. Percebam que quem vem e responde a um chamado de Deus para vir para fora do luto é a personificação do luto. A personificação do luto sai do seu lugar de luto, mas ainda traz em si resquícios de morte. Panos que os envolvem. Vocês percebem isso? Olha que chave importante. Aqui tem um símbolo muito forte. Nós temos dois movimentos para sairmos desse luto. Primeiro, obedecer ao comando de Deus, quando Ele nos diz vem para fora. E em segundo lugar, Ele nos fala saia, mesmo que o luto continue em você, mesmo que os resquícios de morte ainda sejam uma realidade. E ele vai além. Lázaro vem para fora cheio de ataduras, mãos atadas. Vê se isso aqui não é simbólico para quem está passando por um luto, por uma perda. Mãos atadas, ou seja, sem poder fazer muita coisa. A gente não tem vontade de fazer nada. Engraçado que Jesus deixou, Jesus não podia ressuscitar ele sem as ataduras. Podia, o pessoal sempre fala da pedra, né? Teve gente que teve que... E as ataduras? Jesus não podia ter ressuscitado, mas é simbólico de que a personificação do luto saia para fora com os seus lutos ainda. E aquela mão que não podia fazer nada, ela tem uma atitude resiliente diante da vida, dizendo eu quero e vou viver. Mesmo que eu ainda não consiga fazer muita coisa. Não só mãos atadas tinha, mas pés atados ele tinha, pés atados, ou seja, com dificuldade de andar. Quando saímos do luto, não precisamos sentir, existe algo que nos cabe, existe uma ação de Deus, o vem para fora, e uma ação que nos cabe é sair mesmo com os nossos lutos. Pés atados. E se temos pés atados, não conseguimos andar direito, mas nós vamos em direção à voz do Senhor. E por último, rosto atado, ou seja, quando temos luto, o que nos acontece? Nós perdemos identidade, nós perdemos a nossa face, e quando a gente se entrega, a falta de identidade, a falta de ação é a falta de possibilidade de andar, e o que o Senhor está falando para a gente é, não tem como sairmos do luto, se não carregarmos uma resiliência para querer viver dentro de nós, mesmo que as ataduras da morte ainda estejam em nós. A sua identidade não é viúvo, a sua identidade não é viúva, a sua identidade não é órfão, a sua identidade é filho amado de Deus. Filho amado de Deus. Ele vai refazer essa identidade. Cabe você atender essa voz. Vem para fora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Isso nos ensina algo muito precioso. Vir para fora é um imperativo que se faz necessário, mesmo que o luto ainda esteja grudado no nosso corpo. Vir para fora é uma decisão, não uma sensação. Atenção a isso. O luto não se vende como consequência de uma sensação. O luto se vence como resposta antagônica a uma sensação letárgica. Vir para fora é uma decisão, não uma sensação. Vir para fora é uma decisão e não um estado de espírito. Atenção, vir para fora é um remédio. E todo remédio se toma doente para ficar bom. Você não precisa de remédio se você não estiver doente. Agora, o doente mesmo não gosta de tomar remédio. É ou não é?
nós só ficamos curados quando a gente fala assim: eu estou doente, mas eu vou atender a voz do mestre, a voz que me cura. Eu vou sair daqui mesmo que o luto ainda esteja em mim. Mesmo que o luto ainda esteja em mim. Vir para fora é o início da sua cura. Ei, Lázaro, não espere estar pronto para voltar a viver. Vou repetir esse negócio aqui, preste atenção em mim. Não espere estar pronto para voltar a viver. Saia dessa caverna no nome de Jesus. Mesmo que os resquícios de morte, as ataduras do luto ainda estejam impressas no seu corpo, esse é o único caminho de vencer o luto. Essa semana passada eu tive a oportunidade de visitar a minha tia. A gente tem orado pela nossa tia. Eu não sei como é que a pessoa consegue não ser igreja, gente. De vez você está aqui hoje, rapaz. Você está machucado com a igreja, que tem igreja que morre, gente morde, né? Mas, gente, deixa eu falar um negócio. A igreja do Senhor é a coisa mais linda do mundo. Saudável, coisa mais linda. Não existe lugar no mundo como a igreja de Jesus. É o lugar mais seguro da terra. E assim, a igreja tem orado muito pela minha tia. Minha tia foi detectada com um câncer muito difícil. Um câncer no pâncreas, já com metástases. Os médicos... Ela já furou todos os prognósticos dos médicos. Porque ela tem vida ainda. E eu creio que ela vai ser curada no nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós vamos visitar ela. Depois de 1 ano e pouco que ela já recebeu o diagnóstico. Não, já fui lá outras vezes, mas eu estou dizendo já esse bando de tempo que ela está aí, vivendo, sabe? E ela foi uma aula para mim, uma aula. Cheguei lá, ela chegou para minha tia toda prendada, meu irmão. Imagina uma mulher que se alimenta bem. Aí ela chegou lá: Everton, fiz um bolinho fitness, tu vai se amarrar. E eu aprendi um negócio: ser gostoso e fitness não podem dar certo na mesma frase. Não, mas estava muito bom, estava muito gostoso. Aí ela fez o bolo, ela não tinha carboidrato no bolo, foi da massa de coco. Tá gostoso, gente, tá gostoso. Daí eu falei: tia, não tem uma coberturazinha, não? Daí ela falou: não, senão não é fitness. Eu falei: tá bom. Daí eu fiz aquela cara de paisagem assim. Eu não queria ser fitness, eu não queria. Cheguei lá, a tia Márcia tava com a bolsinha dela lá, do negócio lá que tem tirado as coisas do corpo dela. Me atendeu, ela fez o bolo. Aí ela falou para mim: Everton, por causa do câncer, eu sinto dor. Daí ela falou assim: outro dia estava com dor. Aí teu tio me chamou para a gente passear. Daí ela falou assim: Everton, eu estava com dor, mas eu peguei minha Novalgina. Gente, Novalgina não é nada. Peguei minha Novalgina, tomei a Novalgina, eu falei: eu vou passear. Eu passei. Ela falou: Everton, e não é que foi bom pra caramba? Aí ela me falou um negócio que eu falei: nossa. Ela disse assim: sabe de uma coisa, Everton? Se Deus me deu vida até aqui, eu resolvi viver. Daí ontem, eu tive lá quinta-feira. Daí ontem, sexta-feira, ontem, ela me mandou uma fotinho. Ela falou: Everton, tu uns amigos nossos aqui que inauguraram um bistrozinho de negócio de café. A gente foi lá, foi muito legal. Daí tirou foto, ela, meu tio e os amigos assim atrás, na inauguração da lojinha lá. Eu falei assim: essa minha tia sabe o que é viver. Essa minha tia responde ao chamado de Deus falando: vem pra fora! Vem pra fora! Se Deus me deu vida, eu vou viver. Deixa eu falar um negócio pra você: vem pra fora, hoje é dia de viver. Hoje é dia de viver.
A respeito de viver, nós temos 3 tipos de pessoas: os otimistas, os pessimistas e os realistas. A gente tem que se encaixar em um desses. A gente pensa assim, e o cristão é o quê? O cristão é um otimista? Não. O cristão está fora desses 3 perfis. Tem um teólogo tcheco que define isso muito bem. Ele contradiz essas 3 possibilidades quando diz que a virtude do cristão não é o otimismo, é a esperança. Sabe por quê? Porque o otimismo precisa de novas notícias para refazer a sua percepção sobre o mundo de uma forma melhor. O otimista não é otimista a partir de si, mas otimista a partir da análise que faz da realidade, dos dados, da análise das notícias. A esperança não. A esperança não precisa de notícias, não precisa de probabilidades. Romanos, falando sobre Abraão, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, contra toda a expectativa, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Isso é, Abraão, sem motivos para ter esperança, teve esperança. Ou seja, Abraão creu, mesmo que com as ataduras do luto e da morte, ele creu. Aí você está achando aí que a sua vida não muda, achando que seus pés estão atados e suas mãos estão atadas, você já não se reconhece se olhando no espelho, sua vida não é nada do que você já pensou que seria. Você olha para o seu passado e diz assim: puxa vida, por que eu fui me casar com esse cara? Você olha para o seu passado e diz assim: bem que eu falei que eu não deveria vender aquela casa. Você olha para o seu passado e diz assim: por que eu fiquei sócio do fulano? Que burrada que eu fiz! E hoje a minha vida está uma desgraça, devendo todo mundo. Por que eu não fiz mestrado? Por que eu não estudei? Você olha para o seu passado e fala assim: por que eu fiz aquele aborto em 2001? Por isso que a tua vida está assim, essa desgraça. Agora é isso, sofrimento. E se eu não tivesse feito o aborto? Terra devastada no presente, e um futuro que não te dá muita esperança, só você feliz quando estiver com Deus. Sabe por isso que tua vida está assim, esse sofrimento? Agora é o sofrimento, o resto da sua vida, daqui em diante. Aí vem Jesus e diz: calma, eu tenho algo para você, vem para fora, vem para fora. Isso é uma experiência com Jesus. A primeira ressurreição da nossa vida, a gente sabe muito bem, é um encontro com Jesus. Mas o que eu entendo que Jesus está ensinando para Marta, para Maria, o que Jesus está ensinando para Lázaro, é que nós vivemos muitos processos de ressurreição antes daquela ressurreição do último dia. Nós vivemos muitos. Jesus está dizendo isso para alguém aqui hoje, essa manhã, sobre esse processo de ressurreição. Tem uma ressurreição necessária para você hoje. Agora, aqui nesse lugar. As irmãs de Lázaro esperavam de Jesus a ressurreição dos últimos dias. Isso a teologia vai explicar. Eles esperavam no reino de Deus ser estabelecido. Os judeus acreditavam no reinado de Deus, que viria e reinaria com Israel. Elas esperavam a ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Preste atenção, para uma ressurreição diferente. Sabe por quê? Porque Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. É ou não é? Para que serviu essa ressurreição? Se ele ressuscitou e depois morreu de novo. Isso nos ensina, meu querido e minha querida, isso nos ensina que há muitas ressurreições antes da última, que é para sempre. Porque há processos de morte nas nossas vidas que precisam ser vencidos antes da ressurreição definitiva. Atenção a isso que eu estou falando. Há coisas aqui hoje na sua vida que estão morrendo, e a gente tem que reconhecer que morreram. Atenção ao que eu vou falar. A ressurreição é a consequência de um luto que foi superado. Não existe ressurreição sem que haja luto. Atenção a isso. No nome de Jesus. Talvez esse seja o seu caso hoje. Um dia você teve uma situação financeira boa. E porque alguma coisa aconteceu na sua vida, a sua vida financeiramente
foi para um outro patamar, você ainda continua sustentando aquela vida e fica se endividando só para mostrar para os outros que não desceu de vida. Você precisa de um luto nessa área. Porque não existe refazer a vida sem que você passe por um luto. Não existe ressurreição sem que o luto seja vivido. Por isso há coisas que estão morrendo e a gente tem que reconhecer que morreram. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer o luto. Há coisas também que estão moribundas e a gente tem que deixar morrer. De verdade. Quantas amizades que você alimenta, mas que não são correspondidas. E você continua insistindo. Insistindo. Meu querido, tem uma hora que a gente tem que deixar ir. Há coisas que a gente precisa, inclusive agora essa é mais ainda, é outro passo. A gente precisa fazer morrer. É um luto causado. Precisa fazer morrer e tomar uma decisão para experimentar ressurreição. Quantos empregos aqui que já eram para a gente ter saído do emprego, a gente não faz morrer, porque a gente tem medo do futuro, mas o Senhor já falou, sai desse lugar, esse lugar não é seu, sai desse lugar, porque esse lugar é um lugar de maracutaia, sai desse lugar, mas Deus o que vai ser? Faz morrer para você ver. O evangelho é feito em fazer morrer. O que Jesus fala? Só existe a árvore do trigo quando a semente do trigo morre. É sufocar. Você consegue ser o assassino daquilo que está te matando? É o algoz daquilo que, de forma, parece um pseudo, uma coisa falsa, aquilo que parece que te dava vida, mas você consegue enxergar que aquilo, na verdade, só está te dando morte. Então você precisa sufocar na almofada, asfixiar de alguma forma. Quantos namoros aqui hoje precisam ser sepultados para você viver novamente o centro da vontade de Deus para você? Quantas vontades precisam ser sepultadas para você viver o que Deus tem para você? É que eu quero te fazer algumas perguntas. Do que você precisa ser assassino hoje na sua vida para poder viver o luto que vai te gerar a ressurreição? Gente, luto e ressurreição são coisas juntas. Juntas. Só existe ressurreição de quem morreu, vocês entendem isso? O luto é algo inaugural, é o lugar mais fértil para que a ressurreição do próprio Deus possa chegar. Por isso a pergunta, do que você precisa ser assassino hoje na sua vida, para poder viver o luto que vai te gerar a ressurreição? Do que você precisa? A outra pergunta, do que você tem que viver o luto hoje, e que você não se permite viver? Aumenta só um pouquinho o retorno do meu microfone, por favor, pessoal. Viva o luto, mas experimente a ressurreição. Vem para fora. Vem para fora. Só experimenta a ressurreição quem passou pela morte. Ou seja, se acabou aqui, começa ali. E se acabou aqui, começa ali. E se acabou ali, começa aqui. E assim a gente vai começando no nome de Jesus. Vem para fora contra qualquer expectativa, mesmo que as ataduras do luto estejam no seu corpo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Ressurreição. A vida acontece aqui fora, gente. Pessoal do microfone, só aumenta um pouquinho para mim, por favor, gente. A vida acontece aqui fora, gente. A vida acontece aqui fora. Sai desse lugar no nome de Jesus. A vida acontece enquanto estamos vivendo. Eu, quando era adolescente, a gente não tinha muito dinheiro, né? Daí, pegava eu, meu irmão, e mais um adolescente que hoje é daqui da nossa igreja, o Bruno. E a gente falava assim, na sexta-feira, o que a gente vai fazer hoje? A gente falava assim, vamos festejar.
vamos embora. Sabe o que a gente fazia? A gente se arrumava muito bem e ia para algumas casas de festa. A melhor que a gente achava que era fácil de penetrar era ali na freguesia. No Nautilus, né? No Nautilus. Aí a gente chegava lá, só tinha que identificar o que é casamento, é aniversário de 15 anos. Aí a gente olhava, se era uma menina nova, pronto, 15 anos. Aí chegava, o que a gente ia fazer? Falar direto com a debutante. Oi, minha querida. A menina ficava olhando com aquela cara de paisagem assim. Daí eu falei, você não lembra de mim não, pô? A gente foi vizinho lá, tudo errado, a gente estava fazendo tudo errado. A gente foi vizinho, não fica à vontade, a gente comia, a gente bebia. Era tão legal. Mas nessas andanças, nós conhecemos muita gente. Nessas andanças nós nos divertimos, nessas andanças nós vivemos. Gente, a vida acontece enquanto a gente vai. Não fique sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer. Vem para fora, vem para fora, vem para a vida. Jesus está te chamando o tempo todo. Vem para fora, vem para a vida. O inusitado, meu querido, pode acontecer. Deus vai nos surpreender sempre. Ele está com você aí no lugar escuro e te convida hoje. Vem comigo para fora. Você pode vir. Vem para fora. Vem para a vida. Vem viver. Quero fazer um convite para você essa manhã. O convite de Jesus é responder o chamado dele. Quando ele fala assim, ei, você que está morto, sepultado nessa sua existência pífia, eu te chamo hoje, vem para fora. Esse é o convite de Jesus para muitos aqui essa manhã. Se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida inteiramente a Jesus, quer começar uma vida nova com Ele, essa manhã, o dia de ressurreição, eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. Repetir essa oração no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, sou falho, Senhor Jesus, eu te peço, me perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, perdoa, Senhor, tudo que eu tenho feito que te desagrada, entra no meu coração, Senhor Jesus, faz da minha vida uma nova vida, cuida de mim, eu me entrego a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto assim agora, levanta sua mão lá no alto. Deus te abençoe, 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 estou vendo você. Mas alguém aqui fez essa oração comigo hoje, dizendo, Senhor Jesus, me resgata, Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Tem mais alguém aqui nessa condição? Deus te abençoe, eu estou vendo você aqui, minha querida, Deus te abençoe. Mas alguém aqui hoje diz sim para o Senhor. Talvez o seu caso seja que um dia você esteve nos caminhos do Senhor, mas algo te tirou do caminho de Cristo, e hoje Jesus está te chamando para voltar de novo. Se esse é o seu caso, você está voltando para os caminhos de Jesus, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te conhecer. Levante sua mão onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu peço para todos agora que levantaram as suas mãos, levante sua mão lá no alto, assim, lá no alto, todos eles que levantaram, isso eu te peço, Rômulo, eu peço para que cada um esteja agora, cada um vai estar assistindo com uma pessoa agora, para a gente orar individualmente por você. Se você não tem ninguém do seu lado, levanta sua mão onde você estiver, só para a gente chegar até aí. Glória a Deus, glória a Deus. Atenção, atenção. Se você hoje vive algum processo de luto, não digo luto no sentido de perda de alguém só, mas luto no sentido de perdas, e que você precisa se refazer, que você precisa começar uma nova vida com o Senhor, que você precisa entregar isso para o Senhor. Eu falo para a igreja do Senhor aqui, dizendo, Senhor, eu quero ir para fora hoje, eu quero começar algo novo com você. Fique de pé no seu lugar nesse momento, fique de pé no seu lugar dizendo assim, então eu estou aqui, eu preciso de Ti. Isso, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Quando você diz sim para o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu quero começar algo novo contigo, e eu entrego isso aqui para o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. É isso. Não vou demorar. Só quero te dar essa possibilidade de tomar uma atitude diante de Deus hoje.
Agora eu peço para que todos que estão sentados levantem, e nós vamos estender a nossa mão para alguém que levantou a sua mão, e a gente vai orar por esse povo agora. Senhor Jesus, esse povo é seu. Senhor Jesus, no nome de Jesus eu te peço que esse povo que disse sim para o Senhor hoje possa crescer no que o Senhor tem para eles, que eles possam viver algo lindo no Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, como igreja, a cuidar desse povo, que esse povo seja totalmente, Senhor, cheio de Ti. E eu venho te pedir, Senhor, para a nossa igreja hoje aqui, todos nós que vivemos processos de lutos, nós te pedimos, Senhor, esteja tomando conta de cada coração. Espírito da consolação, vem e haja com gemidos inexprimíveis. Espírito da consolação, vem e mostra que Tu és a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti, mesmo que esteja morto, viverá. Nós queremos essa tal vida, e vida abundante, para a honra e glória do Seu nome. E assim nós oramos no nome de Jesus, no nome daquele que vive e reina. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Sabemos, Senhor, que não temos lugar diferente para ir, senão a Sua presença. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida? Amém, vamos cantar. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. Vamos cantar. Os céus te adoram, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina, pois Seu é o reino, pois Seu é o reino, e Tu é a glória, acima de todo nome. Vamos cantar que Ele venceu a morte. Vamos, vamos. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Pois Teu é o reino e Teu é o reino. Que sempre reinará. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, que o Espírito da ressurreição, que vence a morte, esteja sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Boa semana, gente, vamos cantar. A morte venceu.